Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, semana super intensa. Muito intensa. O último resultado da temporada saiu, mexendo com os mercados, uma correçãozinha aí, né? Mexeu com os mercados, com os humores. Engraçado que, assim, olhando pro mercado, só ela sofre hoje, né? Na verdade, ela deu muito alimento para as demais empresas andarem muito bem no dia de hoje. É verdade, eu fiquei surpresa com esse movimento e a gente já vai falar sobre isso. E ela que a gente está falando é a NVIDIA, que divulgou seu resultado ontem, e a gente vai tentar usar aí o resultado, a repercussão nos mercados, para entender o que isso nos diz sobre inteligência artificial como um todo e as Big Techs. Para isso, a gente recebe Pedro Carvalho, que é analista de tecnologia da Empíricos Gestão. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Lari. Prazer estar aqui mais uma vez. Além disso, nós vamos falar sobre juros. O novo cenário aponta para uma queda lá nos Estados Unidos e uma alta aqui no Brasil. Qual é a resultante para os mercados? Além disso, como não poderia faltar, o nosso tradicional compra ou vende com NVIDIA, Americanas e Nubank. Bastante coisa hoje, hein? Bastante coisa. Lari, antes da gente começar, já que a gente vai falar de tecnologia, eu queria deixar o convite para os futuros investidores aí conhecerem o nosso Tech Select, né, que é o nosso fundo aqui da Empíricos Gestão, que investe seus recursos em empresas de tecnologia, uma boa parte nas Big Techs e outras empresas aí também que vêm, vamos dizer, crescendo muito nos Estados Unidos, né? Já são várias empresas beirando a casa ali do $1 trilhão. A gente viu, por exemplo, a Berkshire, que não está no fundo de tecnologia, mas enfim, compra a Apple. E também vimos uma outra empresa do setor de biotecnologia já se aproximar bastante dessa casa de $1 trilhão, né? Esse mercado está, vamos dizer, bastante quente, vamos dizer assim. Tech Select é o nosso carro-chefe dentro da gestora. Tem lá os grandes cases e a gente tem uma apostinha em NVIDIA. Muito bem. É isso. Eu gosto bastante desse fundo. Eu acho ele bem legal. Bom, passando agora para as vias de fato, né? Na semana passada, na sexta-feira, a gente teve o tal do simpósio anual de Jackson Hole, né? Que é aquele encontro de peso. Vários banqueiros centrais do mundo inteiro todo ano se encontram em Jackson Hole, em Wyoming, nos Estados Unidos, para falar sobre política monetária. Enfim, eles elegem os temas lá de cada ano relacionados à política monetária. E durante o seu discurso nesse evento, o presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, disse que, abre aspas, chegou a hora de ajustar a política monetária, fecha aspas. E que agora ele vê mais risco de uma perda de força do mercado de trabalho do que de uma reversão do processo de desinflação. Ou seja, ele está mais preocupado com o crescimento da economia do que com a inflação. E com isso, ele praticamente cravou que vai cortar os juros em setembro. Verdade. Né? A próxima reunião é dia 18 de setembro. Querem fazer as suas apostas sobre se ele vem com corte de 25 bases ou de meio ponto percentual? Posso começar? Por favor. Vai vir com um corte de 25 pontos. Eu acho que esse corte ele pode ser lido parcialmente como um insurance cut, né? Aquele corte de segurança. O Fed ele vai cortar juros e, vamos dizer, e sinalizar que ele deve entrar num processo de afrouxamento monetário, mas talvez ele não deixe muito claro quais serão os passos seguintes da política, né? Isso porque a economia americana, de certa forma, ainda tem ali uma certa robustez, ainda existem sinais na inflação, especialmente ali do lado dos serviços, que podem, vamos dizer, fazer com que ele demore mais para levar essa taxa de juro para o neutro. Isso, talvez assim, seja o meu cenário base, acho que ele deve conduzir dessa forma. Por outro lado, o que levaria ele a, de repente, dar uma certeza um pouco maior do caminho do Fed nas próximas reuniões que a gente tem ainda esse ano, seria se ele passasse a olhar somente para o lado do emprego. Né? O emprego nos Estados Unidos tem desacelerado, nada também que
vamos dizer, que coloque o país numa rota recessionária, numa rota de recessão na economia, mas se esses números do emprego começarem a patinar, eu acho que ele pode ser um pouco mais incisivo, não nessa reunião, mas na próxima, que é ali perto, um pouco depois das eleições para a presidência lá nos Estados Unidos, mas ele pode trazer mais um corte e ali em dezembro, esse segundo corte ali em novembro, de repente abriria uma porta para ele aprofundar, para ele acelerar, vamos dizer assim, esse afrouxamento monetário ainda em 2024. É um cenário que, para mim, tem uma probabilidade menor de acontecer. Eu acho que para esse ano, dois cortes tendo uma reunião com intervalo, me parece bastante razoável. Acho que é super positivo para os mercados, toda forma, né? Quando a gente olha para a Bolsa Americana e para a economia, né? Tem alguns setores que estão muito para trás, que seus resultados ficaram muito para trás. Por exemplo, você pega o setor ligado aos bancos regionais americanos. Todos eles fecharam a torneira do crédito, todos eles estão com o pé um pouco mais reticentes e com aquele problema do custo de capital muito elevado, né? Especialmente para captar. Um afrouxamento monetário, um direcionamento de afrouxamento monetário para baixo vai fazer com que esse cara, de certa forma, ele abra um pouquinho essa torneira do crédito, retroalimente um pouco os negócios médios da economia americana, que hoje também estão passando um pouco mais de sufoco, e isso pode fazer com que os Estados Unidos recupere, vamos dizer, que a gente veja a economia, de repente, nos próximos 6 meses a 1 ano, já dando sinais de recuperação. Então, a gente sempre falou de soft landing, a gente sempre falou, agora a gente está com a cabeça do Goldilocks, é um pouco desse cenário que eu estou vendo pela frente, um cenário extremamente propício para ativos de risco ao redor do globo, nos Estados Unidos também, né? Então, eu estou com o sentimento de que ele vem com esse 25 pontos. Eu concordo com você que ele vem mais cauteloso, ainda mais porque hoje saiu a segunda leitura Do do PIB. PIB do segundo Que trimestre, veio melhor ainda, né? que veio melhor ainda. A primeira leitura já tinha superado a expectativa e agora ele revisou para cima na segunda leitura, né? E o que foi muito legal é que o deflator do PIB veio para baixo do que eles tinham calculado ali na primeira estatística, né? Que é um indicativo de inflação mais baixa, né? Inflação mais baixa e Goldilocks à frente. Nossa senhora, coisa maravilhosa, né? Semana que vem tem payroll também, né? Você vai ter payroll. O indicador aí do mercado principal, relatório de mercado de trabalho, referente ao mês de agosto, que termina essa semana. O mês de agosto termina amanhã, né? Sexta-feira. Então, acho que muita coisa pode ser extraída desse relatório também que sai semana que vem. Agora, no próximo mês, no dia 18 de setembro, mesmo dia da decisão do Fed, tem decisão de quem? Do Copom. Então, teremos mais uma quarta-feira de muitas emoções, a famosa super quarta, que tá aqui no Copom, a gente tá meio que na contramão, né? Assim, muita gente apostando numa alta de 0,25 ponto percentual por parte do nosso Banco Central brasileiro. Queria ouvir sua opinião sobre isso, João. No episódio passado, a gente falou bastante e você comentou que não achava que seria uma boa subir os juros aqui no Brasil neste momento. Você permanece com essa visão? Permaneço. Eu vou bancar a minha visão. Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente concorda aqui que a casa, nós como casa, a gente tem a visão de que esse juro deve subir 25 pontos, até por conta da leitura aí do mercado mesmo, a leitura dos investidores e o que a gente está vendo na curva de juros. Mas eu confesso que no meu íntimo eu achava que o Galípolo, agora Galípolo já, vamos dizer, designado aí como próximo presidente do BC, ele deveria segurar essa onda, sabe? E manter esses juros nos 10,5. Mas você acha que isso não pegaria muito mal? Assim, não de ser bonitinho ou feinho, mas assim, de mandar uma mensagem ruim em termos da independência do Banco Central? Assim, Lari, eu confesso que eu acho que o tropeço foi dado, né? Na verdade,
Eu acho que o momento que o Galípolo ele colocou ali, expressou sua opinião de que o Banco Central seria mais rock, mais duro, e que de repente poderia subir taxa de juros, foi um momento super difícil, porque lá fora a gente estava sofrendo exatamente com a questão do carry trade, né? Era como se a bola de neve estivesse se formando. E o que a gente viu uma semana depois foi essa bola de neve praticamente se dissipar, né? E aí, quando a gente abre os indicadores de inflação, aqui no Brasil em especial, lá fora está acontecendo, é o mesmo processo, mas a trajetória da inflação aqui no Brasil, ela é descendente. Você vê uma desaceleração acontecendo desde meados ali de abril e maio. Se você olhar na comparação mensal, a gente está vendo que, vamos lá, está acontecendo um processo desinflacionário. E quando a gente olha lá para fora, esse processo desinflacionário está começando a ganhar mais corpo ainda. Tanto é que o Fed está olhando para frente e sinalizando que deve abaixar juros. Hoje, saiu o indicador de inflação lá da Alemanha e veio também abaixo das expectativas. O IGPM, que saiu hoje pela manhã, veio abaixo das expectativas. Sim. Mostrando que talvez também essa relação direta do dólar, né? Quer dizer, a relação do dólar, transferência da alta do dólar para a economia, ela demora um pouco para ser sentida. Mas a gente teve uma contrapartida muito importante esse ano, que foi a queda das commodities. As commodities desabaram, o preço do petróleo caiu, a gente está trabalhando com petróleo agora na casa dos $75 e uma certa sinalização de que pode vir mais para baixo. Preço de combustível provavelmente vai perder fôlego daqui para o final do ano. Vamos lembrar que a temporada mais quente para os preços da gasolina subir está se acabando nos Estados Unidos. O verão lá está se encerrando. Né? Então, a gente já teve os eventos na Europa, os eventos turísticos, já teve a Olimpíada, agora tem a Paralimpíada, mas que não é mais o mesmo movimento da Olimpíada. E começam as coisas ali meio que se dissipar. Então, e aí você olha do outro lado do mundo, olha a China também desacelerando, os commodities caindo, minério de ferro caindo. Por que raios o Brasil vai entrar nessa onda de subir juros, sendo que a inflação em 12 meses, apesar de ter de estar bem pertinho ali do topo da meta, ela está dentro da meta, né? Tudo bem, da banda da meta. Mas ela está ali ainda, né? Tem teria um fôlego para a gente esperar um pouquinho mais para ver esse processo desinflacionário, né? Eu não acho que o câmbio onde está se deve a problemas internos. O câmbio do jeito que está se deve muito mais a essa dinâmica externa que, assim, por hora ainda continua favorecendo os Estados Unidos, né? Interessante a visão. Eu confesso que eu estou muito na dúvida. A gente, assim como casa, tem a visão de que deve subir 25 basis points nessa super quarta. Mas eu confesso que eu estou muito na dúvida por esses motivos que você falou. E também porque o Banco Central, ele tá meio que num corner, o Galípolo, né, especificamente, ele tá num corner auto-infligido ali. Exatamente. Porque ele falou tanto de subir juros, que eu acho que, assim, para não subir, isso vai ter que ser muito bem comunicado para não dar espaço para a interpretação de que esse é um movimento político, né? Esse é um movimento que vem da influência política de Brasília. Então, eu tô bastante na dúvida, sinceramente. Até nessa linha, eu acho que o Roberto Campos, ele, nesses últimos nesses últimos debates que ele participou, enfim, nas últimas conversas, ele até tentou colocar um pouquinho de pano quente ali, né? Assim, não, calma, vamos ver, não é por aí. Lógico, depois de passar daquele estresse todo com o carry trade, que gerou, sim, uma certa apreensão de todo mundo, depois de passar aquele movimento, aí ficou mais fácil dele também, olha, calma, vamos olhar, né? O dólar, ele perdeu um pouco de força, hoje, por um acaso, ele tá subindo pra caramba, mas ele perdeu um pouquinho de força, tirou aquela pressão daquele dólar a 5,80, de repente não é mesmo esse cenário, né? Quer dizer, parece que não é, e de repente o dólar é um pouco mais pra baixo, e vamos olhar um pouquinho com calma, né? Eu achei que assim, o tom dele foi mais dove do que até o próprio Galípolo nesses últimos dias. Sim. Mas é aquilo, né? Não é o que... Assim, o que a gente pensa que seria positivo para a economia, né? A gente está vendo um rally dos ativos de risco no Brasil.
de certa forma. A gente viu o juro real cair bem, aí voltou-se a recuperar um pouquinho a taxa agora, mas fechou bem as taxas, né? A gente viu a Bolsa Brasileira andando, e aí a gente vai jogar uma aguinha no chope da turma. Minha preocupação, eu concordo com você. Eu preocupo muito com a curva longa, porque se ele, a ponta longa da curva de juros, porque se ele não aumentar, essa curva, o meu medo é ela empinar. O meu ponto é que para a curva empinar, o governo ele tinha que estar dando sinalizações de um endurecimento menor do que ele está mostrando, né, capaz de fazer. Eu acho que, assim, meio que o Haddad, de certa forma, ali na política fiscal, ele meio que pilotou as expectativas, né? O mercado já está mais tranquilo, já sabe mais ou menos qual é o número. Então, e até acho que, de repente, uma parte do ajuste do dólar é justamente por conta desse número. E já veio. Então, para mim, a Selic agora é meio que colocar um freio numa economia que fala assim, puxa, é uma economia que, apesar dos dados econômicos aparecerem, que está tudo bem, mas é uma economia que ainda está num processo de recuperação. Né? Assim, a economia brasileira rala para crescer 3% ao ano. Enquanto a gente está vendo os Estados Unidos num baita passo, crescendo 3% ao ano, já faz quanto tempo? Sim. Né? Com juros super altos. Com juros altos. Então, a hora que você traz a Selic para baixo e aí você ainda, né, aí você dá um pouquinho de espaço, você vai agora apertar o freio de novo. Tudo bem que o nosso governo não vai querer apertar o freio, enfim, vai querer continuar gastando, mas não me parece... Bom, enfim, não me parece a hora certa. Mas não é o que eu acho, é o que é a realidade, e a realidade implica aí nesses 25 e quiçá mais 25 ali na frente, né? Vamos ver. Seria uma inversão, assim... Eu acho que se for até meio ponto, não muda tanto, né? Porque, assim, os bancos estão com o direcionamento de acelerar o crescimento de carteira de crédito esse ano. Os spreads estão caindo, principalmente nos segmentos de varejo nesse ano, porque a inadimplência caiu. Então, eu acho que se for pequeno o movimento, pode até diminuir um pouco o ritmo dessa expansão de crédito, expansão econômica, mas não muito. Agora, se a gente voltar com um aperto forte, aí é 180 graus, assim. Os 12% que uma parte do mercado financeiro está estimando, me parece uma taxa extremamente elevada para uma economia que não tem todo esse punch. Com isso eu concordo plenamente. Eu acho que subir 1,5 ponto. Você vai machucar o setor, a construção civil, você vai machucar o consumo novamente, vai machucar a bolsa, vai machucar ativos em geral. Não sei, dá um medo. E te falo mais. É pra eu falar do dólar já? Pode falar do dólar. Fala do dólar. Antes, para não ficar sem pé nem cabeça, eu tava fazendo uma charada aqui, né? Vamos supor que na super quarta, vamos pegar a visão do consenso. Fed corta 25, Copom sobe 25. O que acontece com o dólar? Pra mim? No primeiro nível, eu falaria pra você que o dólar cai. Sim. No segundo nível, eu vou falar pra você que o dólar sobe. Por quê? Simplesmente porque você tá colocando esse freio numa economia, enquanto a outra lá tá soltando as amarras. E aquela lá é uma economia que é brutalmente mais dinâmica que a nossa. O que vai acontecer é que os Estados Unidos vai sugar todo o dólar do mundo, como eles já vem fazendo. Vai sugar todo o dólar do europeu, do asiático e do brasileiro. E eu acho que o dólar vai acabar tendo uma resposta inversa do que a gente está pretendendo. É interessante, porque assim, o pensamento de que o dólar subiria, ele vem tá um pouco relacionado com a dinâmica do carry trade. Não, que o dólar cairia, né? Isso. A dinâmica do carry trade, aquele investidor rentista, né? Agora, o seu raciocínio tá ligado ao fluxo para ativos de risco. Ao fluxo. Que é... Porque, no final das contas, Lari, a impressão que dá é que, assim,
você está aumentando meio ponto nesse carry trade, né? Não me parece suficiente para sustentar o risco Brasil, o risco que você está correndo ao investir no Brasil, né? Pensa com a cabeça do gringo. Puta, eu vou ganhar meio ponto a mais, 50 bips a mais no meu carry trade, ou eu vou comprar um bond americano de 10 anos que seja, cujas taxas vão sair de 3,80 para 3,40 e eu vou ganhar esse meio ponto ali em dólar sem risco nenhum. Se eu sou um investidor gringo, eu não vou olhar para o mercado emergente nesse momento. Ou melhor, se essa é a direção do Fed, eu vou bem comprar ou uma small cap lá fora, que também está sofrendo bastante pelos mesmos problemas que as nossas ações cíclicas locais estão sofrendo, né? E de repente uma small cap, uma empresa do setor industrial que vai ver lá o custo de capital caindo, vai liberar mais fluxo de caixa para o acionista. Ou eu vou comprar nossa querida NVIDIA. Por falar nela... Pensando com a cabeça do investidor gringo, tá? Mas ter eu isso em acho mente, que importante. é isso, né? Sim. O mercado, ele ficou em compasso de espera para o resultado de NVIDIA essa semana. Isso me chamou muita atenção, porque assim, você viu segunda, terça, quarta, 3 pregões consecutivos com o S&P 500 e o Nasdaq assim de lado. Subia 0,01, caía meio, subia 0,3. Sabe, ficou essa coisa, todo mundo esperando. E é curioso como que uma empresa, um único balanço, define tanta coisa no mercado. Bom, após a divulgação do resultado da NVIDIA, ontem a ação caiu, né? Caiu no aftermarket, ontem caiu no pré-market hoje, e no pregão de hoje continua caindo. Não muito, né? Mas está caindo. E, curiosamente, os principais índices americanos estão subindo e subindo forte hoje, né? Uhum. Esse resultado desagradou? O que vocês acharam do balanço? Lari, então, vamos lá, né? Importante falar. Foi um bom resultado. Quando você vai ver o que a própria companhia ela prometeu, ela cumpriu. E ela fez mais, inclusive, do que o que ela tinha prometido. A questão é que as expectativas não são ancoradas no que ela promete, né? São ancoradas em toda essa expectativa que existe em torno de inteligência artificial e todos esses investimentos que as Big Techs vêm fazendo em inteligência artificial. Eu acho que, inclusive, essa era uma pauta que deixou muita gente cautelosa, né? Se justifica esse investimento que as Big Techs estão fazendo? São investimentos, assim, absurdos. Então, eu acho que a questão frustrou essa parte do mercado que tinha uma expectativa muito maior baseada nos investimentos que são feitos, né, em inteligência artificial. E aí, quando você pega todo esse contexto de dúvida, se paga, não paga, realmente vai tornar mais produtivo, existem aí pensadores relevantes, né, que são meio que desfavoráveis à ideia da inteligência artificial ou que questionam muito, né, o real valor disso. Então, tudo isso traz essas vertentes, vamos dizer assim, essas linhas de pensamento que veem a inteligência artificial como algo que está só no início. Então, a gente está falando assim, de uma fase muito incipiente, né, recém-nascido ali do que pode vir a ser no futuro, enquanto que tem gente que fala, cara, isso está morrendo, já está acabando, é a bolha, está estourando. Então, são visões muito extremadas, né? E a NVIDIA, apesar de ser uma companhia só, ela acaba simbolizando todo esse movimento, né? Então, na minha visão, o mercado inteiro esperava esse resultado porque representa muito mais do que só a NVIDIA, né? Eu acho que representa toda essa ideia por trás de inteligência artificial. Falando assim rapidinho sobre os resultados da NVIDIA, sem entrar em muitos detalhes, para se ter uma noção, né, dessa entrega. O guidance do trimestre anterior era que ela faria 28,8 mais ou menos bilhões de receita, e ela entregou mais de 30 bilhões. Então, assim, ela superou já um número que já era, né, acima do que ela tinha entregue naquele trimestre, que foi em torno de 26 bilhões. E ela prometeu, né, o guidance para o próximo TRI é de cerca de 31,5, 31,6, se eu não me engano. E aí vem a questão, né? Quando você avalia os crescimentos que vinham acontecendo, nessa lógica do crescimento, você tem uma desaceleração.
E aí você olha para isso e fala, bom, isso justifica essa ideia, confirma essa noção de que a bolha, né, ela tá parando e agora ela vai estourar. Aliado a isso, a gente tem a notícia do Blackwell, né? Eu não sei o quanto que você ouviu, quanto, né, que as pessoas sabem dessa notícia, que teve toda essa divulgação, toda essa intensidade de expectativa em relação a essa arquitetura da NVIDIA, o Blackwell, que tem uma performance, uma entrega muito melhor do que o que já existe hoje. E aí existe esse atraso que vai acontecer na entrega do Blackwell por conta de alguns problemas de produção, de manufatura. Sem entrar aqui em muitos detalhes da parte técnica, né? Quando você fala de fabricação de semicondutores, é um wafer, né? Uma placa que você fabrica ali vários chipzinhos, né? Nessa placa. Todos eles, vão lembrar que a gente está falando de uma escala que é nanométrica. Isso daí, eu vi uma analogia uma vez, era muito legal, é como se você largasse de sei lá quantos quilômetros de distância algo para acertar um ponto em Manhattan, sabe? Enfim, é uma precisão absurda para você conseguir fazer isso. Então, naturalmente, você vai ter o quê? Perda de alguns desses componentes. Você tem ali um rendimento, né, dessa placa, desse wafer de silício. O que aconteceu no Blackwell é que você teve um rendimento menor do que o esperado para que você escalasse isso. E aí eles estavam lidando exatamente com esse problema de rendimento. Isso assustou muita gente. E aí, óbvio que para quem já está com toda essa cautela em relação aos retornos que você vai trazer de inteligência artificial, a capacidade dessa empresa continuar trazendo esse resultado excepcional, isso vira também, de certa forma, um bode expiatório, né? Uma outra justificativa que foi usado, né, por algumas pessoas no mercado é que a margem bruta caiu. Ela saiu de 78 para 75. Sendo que, assim, já era meio que um sinal da companhia de que esse ano as margens elas vão ficar em torno de 75%. Então, assim, são expectativas ancoradas numa entrega surpreendente que a NVIDIA vem fazendo. Não à toa ela está ali junto com a Apple e com a Microsoft nesse patamar de acima de 3 trilhões. E aí, claro, ela é cobrada de uma forma desproporcional quando você compara com outras companhias. Na nossa visão, esse é um efeito muito de curto prazo. A gente espera de verdade que assim, isso nos próximos dias vai se reverter. Esse é um cenário que, na nossa visão, ele não se justifica. Principalmente quando a gente olha num prazo um pouco maior, e aí a gente é muito mais da linha de que isso não é uma bolha, de que a gente está só no inicinho dessa jornada de inteligência artificial. E aí eu vou comentar só algumas coisinhas rápidas aqui para entender esse ponto do início da jornada, tá? A gente tem uma transformação fundamental que acontece no desenvolvimento, por exemplo, de softwares. Quando você para e pensa na forma como o software ele é feito pré-IA, vamos falar assim, e a partir desse momento. Você começa a ter essas soluções de copilot, que elas estão ali junto com o desenvolvedor, auxiliando no desenvolvimento dessas soluções, muito mais robustas. E aí, é claro, você tem no meio dos desenvolvedores várias visões, né? Ainda não é uma coisa que ela é capaz de substituir um desenvolvedor. E eu nem acredito, sendo bem honesto, que a ideia é essa. Mas você começa a desenvolver os softwares com uma velocidade, com uma entrega, resolução de bugs, resolução de problemas, sabe? Até a própria noção de sistemas operacionais, entrando um pouquinho mais em detalhe, talvez a gente passe a ter no futuro sistemas operacionais baseados em LLM. Então, você ter uma interface direta com uma inteligência artificial, ao invés de você ter a forma como a gente faz hoje. Então, assim, coisas que hoje a gente não consegue nem imaginar. A gente tem um caminho futurista pela frente quando a gente pensa da perspectiva de software. Indo um pouquinho mais pro presente, vamos dizer assim. Os modelos, eles continuam escalando, eles continuam ficando cada vez maiores. A gente está falando de modelos que vão passar de trilhões de parâmetros. Em breve deve ter o próximo GPT, né, o GPT-5, existe toda essa expectativa em torno disso. Também acho que isso vai só reforçar como que a gente ainda está muito no início. E quando a gente fala de novos modelos fundacionais, a gente tem que lembrar que hoje a gente ainda está muito preso nessa noção de textos, né? Tem muita coisa que acontece de geração de vídeo, geração de imagem, se você for olhar assim e se aprofundar no assunto, mas eu acho que a maioria das pessoas estão lidando muito mais com essa modalidade do texto, né? À medida que você começa a incluir outras modalidades, né? Então você tem modelos multimodais,
você vai ter uma fluidez muito maior entre texto, imagem, vídeo, áudio. E aí você joga isso, por exemplo, eu acredito demais nisso, a Meta, com, por exemplo, essa interface de óculos. Tudo bem que teve aquela reação do Vision Pro, né, da Apple lá no início, muita gente tirando sarro, mas à medida que você começa a tornar isso algo mais próximo das pessoas, mais factível de ser utilizado no dia a dia, a demanda por esse tipo de inteligência artificial aumenta. E aí quem que vai suprir a necessidade computacional por trás disso? Uma empresa como a NVIDIA. E aí, falando exatamente de necessidade computacional, tem uma outra componente aí interessante que aí parece que é muito distante, mas eu honestamente não acho que é tão distante assim, que é a parte de robótica. Recentemente a gente teve uma conferência na China, né, que eles apresentam uma série de robôs, e se eu não me engano, assim, nunca tinham sido apresentados tantos robôs humanoides como foi apresentado agora. Tava lá o Optimus, né, da Tesla, tinham vários outros, e você vê como que isso é uma demanda que vai crescer muito. É muito longe da nossa realidade, parece uma conversa de louco, parece que a gente está falando uma coisa assim, carro voador e tal, mas não é. Esses robôs, eles estão evoluindo numa velocidade muito rápida, e por trás dessa evolução você tem o quê? Você tem, por exemplo, a NVIDIA com esse serviço deles, que é o Omniverse, né? Seria uma versão do metaverso para as inteligências artificiais, onde elas conseguem treinar, simular as ações delas nesse ambiente. E aí, uma vez que elas fazem isso, na hora que elas vão para a realidade, elas conseguem fazer aquelas ações, né? Então, lembra um pouco essa coisa da Matrix, né? O cara pluga e agora o Neo sabe lutar Kung Fu. O metaverso do metaverso, né? O metaverso do metaverso. E para os robôs, isso é fundamental para trazer esse nível de evolução, né? Esse nível de interação que eles vão ter com o mundo real. Você vai ter uma demanda computacional muito grande também por trás disso. Então, assim, tem muitas coisas que não estão ainda presentes, né, com esse nível de intensidade, e a gente já tem toda essa demanda das soluções da NVIDIA. Imagina esse cenário onde a gente vai ter essas novas demandas surgindo, e aí eu honestamente acho que vai ser muito maior o nível de investimento necessário, sabe, e o nível de retorno que uma empresa como a NVIDIA certamente não vai ser a única. A gente vai ter outras empresas também querendo, obviamente, entrar nesse mercado, mas a NVIDIA, de longe, assim, lidera esse mercado. Então, assim, a gente vê um cenário muito promissor e o mercado ele não está reagindo dessa forma agora, mas para mim é uma questão de tempo para que esse vento mude e a gente veja comportamentos que às vezes são exagerados, eu não vou negar, tá? O mercado ele tem esse exagero às vezes com a NVIDIA, mas ele vale para os dois lados, a gente acaba tendo essa volatilidade que acontece, né? Mas sendo bem honesto, eu acho que é questão de tempo para que isso mude e a gente veja um cenário, no ponto de vista do mercado, mais atrativo para a NVIDIA. Perfeito. Eu vou aproveitar que você tocou num assunto de competição. Uhum. Assim, diante de uma demanda tão pujante, né, para o hardware da NVIDIA. Uhum. Aliás, no episódio 59, a gente falou bastante sobre o resultado das demais Big Techs, né, e o guidance de CAPEX bilionário que elas deram para investimento em inteligência artificial. Assim, tá muito claro que é um mercado muito promissor. Não é uma questão de tempo até vir um competidor e atacar essa margem bruta gigantesca da NVIDIA, que seja 75%. Sim. Ainda é muito grande, né? Posso falar, João? Aí você me complementa qualquer coisa? Pode. Na verdade, assim, esse movimento já acontece, né? A gente já tem empresas competindo com a NVIDIA. A questão é que elas ainda não conseguiram penetrar. A gente tem grandes companhias como a AMD e a Intel, que elas obviamente veem esse movimento da NVIDIA desde o ano passado, que é muito intenso nesse segmento de data centers, né? E elas reagem. Elas tentam, no caso da Intel, defender a posição delas e no caso da AMD, se mostrar como uma solução melhor. Eu acho que a grande questão, e aí a gente até posso fazer um jabá rápido aqui do... Pode, deve. Deve. A gente tem um podcast da gestora, né? E no último episódio a gente comentou sobre isso, né, João? Tech Riders.
que a NVIDIA ela tem uma história que ela já vai... É mais de 30 anos de história, né? Então, uma companhia que, assim, ela foi conectando esses pontos à medida que o tempo foi passando, não quer dizer que foi uma coisa planejada, mas isso acabou construindo a vantagem competitiva que ela tem hoje. Que as outras companhias... começou no ano passado? Cara, elas já estão atrasadas em pelo menos uns 5, 6 anos. Então, para conseguir entregar o que a NVIDIA entrega hoje, elas têm muito chão pela frente. Ainda que a gente olhe para uma AMD, por exemplo, e veja um crescimento grande nas receitas delas, vindo desse segmento de data center, não se compara. Ela está indo meio que no vácuo da NVIDIA, mas para ela conseguir se posicionar de forma a tomar essa posição de liderança, com o que a gente vê hoje, tá? É pouquíssimo provável. Eles realmente têm que mudar completamente o jogo. E hoje o que todo mundo está tentando fazer é jogar o jogo que a própria NVIDIA criou. Então, assim, na nossa visão, essas empresas que hoje elas têm essa escala e esse tamanho para tomar essa posição da NVIDIA, elas não vão conseguir fazer isso. A NVIDIA teria que ficar parada por um bom tempo para elas conseguirem chegar nessa posição. E aí eu prometo que eu vou terminar aqui. A gente pode olhar para as startups, outras companhias que estão entrando, e aí com soluções completamente inovadoras. A gente tem uma delas, que é a Cerebras. Ela, inclusive, vai fazer o IPO em breve. E ela se posiciona como uma concorrente, digamos assim, da NVIDIA, traz uma solução para a computação acelerada, mais específica para esse tipo de demanda voltada para a inteligência artificial. Essas são soluções que, sim, podem roubar mais espaço da NVIDIA. Mas a gente está falando de companhias que elas vão ter que se provar ainda no mercado, elas ainda vão ter uma jornada longa pela frente, né? Elas estão entrando com tecnologias mais inovadoras, mas elas têm contra elas a questão da reputação, da escala delas, que é muito menor. Então, assim, pelo menos nos próximos, eu diria, 2 anos, eu não vejo ninguém tomando esse espaço da NVIDIA. Não sei se você tá de acordo, João. Não, super concordo. Tem 2 pontos que eu queria adicionar. A Klarna, que é uma empresa do setor financeiro, declarou hoje o encerramento do contrato com a Salesforce, porque os seus Salesforce e mais um serviço lá de software, porque os seus desenvolvedores conseguiram, por meio do IA, criar um programa interno que saiu mais barato para a Klarna do que você manter a assinatura da Salesforce. Só para a gente ter na cabeça, né? Klarna é uma empresa europeia. Então, esse movimento, a gente muito emblemático. E a gente vai começar a detectar dentro das empresas. Porque ele não é tão óbvio. Aqui na casa, não aqui na Empíricos, mas aqui no nosso grande parceiro, o banco já está utilizando, por exemplo, o Copilot. Né? E então a gente sabe que o Copilot ali já está ajudando em algumas reuniões, já está ajudando para a produção de alguns materiais. Existem projetos internos do banco para parte de atendimento. Nós, na gestora, estamos desenvolvendo o nosso Agent AI na área de análise de investimento. Né? O Pedro tem liderado aí o time conduzindo essas análises e a gente tentando explorar esse cara cada vez mais. Ele acelera, ele não é um decisor, mas ele acelera os nossos ganhos. Então, me parece que essa dinâmica de AI, ela vai ganhar uma atração que a gente ainda não está vendo. Isso, estou falando do lado do B2B, né? Do negócios. Exato. O lado que o Pedro citou, do lado do consumidor, a gente vai ver uma explosão a partir do dia 9 de setembro de 2024. É o dia que o iPhone 16 vai ser lançado. Por quê? Do dia para a noite, todos os usuários da Apple que tenham esse telefone, né, ou que acessem o iOS 18, né, o iOS 18, eles vão ter acesso ao Apple Intelligence. E aí isso vai gerar uma necessidade de processamento, inferência, etc, violenta. E não é só para inteligência artificial, né? Vamos pensar aqui, as empresas de telecomunicações vão ter que mexer em todo o seu aparato lá para conseguir fazer um 5G muito mais eficiente, as conexões internas dos bancos de dados têm que ser muito mais velozes, você tem que ter mais energia. Você tem uma retroalimentação desse segmento de tecnologia que, assim,
tá beyond ao que a gente consegue ver. E aí, do resultado da NVIDIA, também trazer outro ponto, que é, isso não foi, bom, vamos dizer, as receitas da NVIDIA dessa vez não estiveram totalmente concentradas nas Big Techs. Esse foi um ponto também bastante importante. O Jensen Huang, ele foi bem claro, olha, começamos a vender os nossos chips para os governos do Japão financiando, na verdade dando subsídios para as empresas de telecomunicações japonesas, para eles começarem a expandir o seu parque ali de data centers. Estados Unidos, lógico, Europa, Reino Unido, eu acho que é Malásia, Singapura. Então, Índia, Canadá. Então, os governos que estão um passo à frente nessa corrida já começaram a montar ali os seus repertórios também para desenvolver inteligências artificiais, softwares, eventualmente, softwares que abasteçam os seus governos, que consigam atender o público. Acho que esse negócio tem muito espaço para inclusive, nessa linha, teve uma reflexão muito legal que eu vi, que assim, a visão de que os dados, eles são um recurso estratégico do país. E aí, quando você fala um dado pelo dado, não é nada, né? Você precisa fazer alguma coisa ali com aquele dado, você precisa trabalhar em cima daquele dado. Então, a gente falando de computação acelerada, o que você consegue destravar de possibilidades a partir desses dados que cada país possui, dados soberanos, né? Vamos falar assim. Isso é extremamente estratégico para um país. Imagina, né? O Fed utilizando os dados de AI para fazer seus cálculos econométricos. Assim, vai longe a quantidade de possibilidades que você tem. Então, isso de fato é algo que também não pode ficar fora do radar. Isso não tinha sido realmente comentado nas últimas, né? Sim. E nessa ele comentou, pode vir aí também um outro vetor do crescimento que a gente ainda não visualiza, mas que para mim faz muito sentido. E acho que, assim, espero que um dia, né, aqui no Brasil a gente também consiga ter chegar nesse... conversa um pouco sobre isso, mas ter isso, né? Porque realmente é uma decisão estratégica que os países precisam tomar e caminham muito com a soberania, né? A gente, só um comentário, né? Quando a gente está falando aqui de ChatGPT, a gente está falando de outras soluções, por mais que elas sejam capazes de compreender a nossa língua, é muito diferente quando você usa, por exemplo, em inglês ou quando você usa em português, o tipo de retorno, o tipo de resposta que te dá. É muito diferente, realmente. É muito diferente. Então, assim, você conseguir utilizar no próprio treinamento, usando dados que são exclusivos de cada país, que às vezes essas companhias não vão conseguir ter acesso de alguma forma, né, em alguma medida, eu acho que isso se torna realmente um ativo muito estratégico do país. Então isso é um outro tema também bem interessante, né, que ele comentou a respeito. E só para fechar, as demais Big Techs estão indo muito bem hoje. Uhum. Né, elas estão andando muito bem, eu acho que, lógico, teve essa questão do PIB mais positivo, sinalizando que de repente a economia não está tão fraca assim, mas vamos lá. Mas eu acho que, assim, elas irem bem hoje é um reflexo de que, poxa, assim, o Jensen deixou bem claro, o investimento vai continuar sendo feito, eu estou vendo sinais de que as empresas estão começando a utilizar isso nos seus negócios, e isso vai gerar ganhos de margem, eventualmente, que é o que todo mundo estava estimando ali atrás, e de repente, em julho, parece que todo mundo fala, isso não existe, ninguém vai conseguir ganhar dinheiro com AI. E, na verdade, o que a gente está vendo é outra coisa. As empresas estão começando a dar um passo na direção de otimizar seus recursos. Né? Então, poxa, acho que assim, a resposta está bem clara para mim quando eu olho para a Bolsa Americana hoje e vejo lá as Big Techs andando nessa esteira de um bom resultado da NVIDIA. As ações da NVIDIA estão caindo? Estão caindo. Eu acho que vamos lá, a ação que mais sobe dentro da S&P nesse ano, né? Então, acho que tá justo. Vou aproveitar, porque o nosso primeiro compra ou vende é justamente NVIDIA, e eu acho assim, que tá claro já que vocês dois compram. Mas então eu vou aprofundar a pergunta assim, por que agora e por que neste valuation? Acho que essa é a pergunta. Vou falar uma coisa super importante, que tem muito a ver, que faz parte dessa resposta, né? Muita gente está preocupada com essa questão do crescimento da NVIDIA. Só que se esquece o seguinte, a NVIDIA tem uma restrição relacionada à manufatura. Você tem limitações da própria manufatura. Você não consegue, a TSMC, que hoje é a maior fornecedora da NVIDIA, não consegue da noite para o dia levantar uma fábrica inteira para poder produzir Blackwell para vender.
Então, assim, tem uma questão de escala que isso acaba restringindo parte desse crescimento. Só que é uma questão de tempo para que você tenha mais fábricas, para que você tenha mais capacidade produtiva e aí você conseguir sustentar esse crescimento. Então, na minha visão, eu compro porque eu acho que é um crescimento que tem potencial de se manter, de se continuar ainda por um bom tempo. Tô com o Pedro. E a empresa tem, sim, por conta aí de todo esse histórico, essa diferenciação, eles têm capacidade eles têm pricing power. Né? Então eles conseguem repassar preço. Essa geração do Blackwell, ela é mais cara que a geração do Hopper, que é a estrutura antiga. E o Rubin, que vai sair só em 2027? 27 ou 26? Eu acho que é 26. 26. Ele vai ser mais caro que o Blackwell, ele vai ser mais potente que o Blackwell. E quem não investir no Rubin, tudo bem, acho que os investidores aqui eles vão pular uma geração, né? Quem tá no Hopper vai comprar o Rubin, mas esse cara que não investir no Rubin, ele vai ficar um passo para trás. E falo mais, a quantidade de dados, de inferências que a gente está por ver ali na frente, ela é tão brutal, mas é tão brutal que talvez não dê tempo da TSMC montar outras fábricas e esse negócio vai subir muito de preço ainda. A gente vai ter uma aceleração tão grande do uso da inteligência artificial nos próximos trimestres que, de verdade, talvez a base instalada que a gente tenha hoje não dê conta. Pensa aí, você tem 800 milhões, quanto? Não, mais de 1 bilhão de... 1 bilhão e quanto? 1 bilhão e 800 milhões de indianos. Uma parte deles vai ter iPhone, porque a Apple está distribuindo seu iPhone lá. E aí você tem a China, que está fora dessa jogada, por enquanto, né? E a gente fala muito disso, né? Quando que a China entra nesse mundo? E aí, bom, enfim, você tem os outros países que já estão muito avançados. Assim, as ações caírem, subirem nesses valuations atuais, para mim é pouco importante. Parece que não muda muito o jogo. Eu vejo espaço, talvez, ok, a gente não vai ver a Nvidia subir mais 150% ao ano, né? Seria razoável também. Mas eu acho que ela vai ainda ser uma das primeiras empresas a bater a marca ali dos 5 trilhões de dólares. Pra mim é bem factível. Bem factível. Isso significa que ela vai dobrar. Quase. Quase dobrar. Um pouquinho menos. Muito bem, me convenceram, então eu também compro. Boa. Por todos os motivos citados anteriormente. Agora, falando pra gente não ficar muito só lá fora, né? Falando um pouquinho de Brasil. Tá bom. Essa semana a Americanas fez um split, né? Um agrupamento, ou grupamento das ações dela de 100 para 1, porque estava sendo negociada abaixo de 10 centavos, né? Nossa. A ação caiu em 92% no ano e 88% só nesse mês. Caramba. É muita coisa. E aí, compram ou vendem? Lari, eu acho que eu tenho pouca condição de opinar, mas assim, a minha visão é, quando a gente tá perdendo, a gente tem que assumir a perda. Pra mim, é uma perda, eu sairia, eu venderia. Eu vendo, acho que esse ambiente competitivo ainda tá muito duro. A gente percebeu melhoras sequenciais de alguns players, por exemplo, no caso, a Magalu andou bem. O Mercado Livre é uma exceção à regra, né? Muito disparada. Mercado Livre, a Amazon, muito na frente, indiscutível. Magalu melhorou suas operações, divulgou números melhores, mais redondinhos. E Via Varejo, que não é mais Via Varejo, é Casas Bahia, desculpa, ela, com o lance da recuperação judicial, ela ganha um fôlego. Né? Então, me parece que a Americanas ficou mais apertada ainda. Lógico que eles vão diminuir muito a operação ainda, tem todo aquele processo. Mas eu tô na linha do Pedro, eu vendo. Eu vendo também. E eu acho assim, anteriormente, a companhia, como parte da RJ dela, ela tinha um guidance de 2025. Que até eu levei quando a gente fez um comitê interno aqui para fazer short em Americanas, né? Que tinha lá um guidance de EBITDA, um guidance de lucro, que parecia muito esticado, mas assim, mesmo nessas métricas era muito caro. E agora a Americanas, por causa de todo o cenário competitivo e o problema financeiro dela, piorou a desvantagem competitiva dela, né, pelo problema de imagem junto aos consumidores, inclusive.
ela suspendeu esse guidance. Então, agora, assim, além de tudo, você tá sem referência de valuation, né? O que é caro? Essa empresa algum dia vai voltar a gerar caixa, né? Daqui 5 anos ainda vai existir Americanas. Então, eu vendo, apesar da demanda de aluguel muito alta, né? A demanda de short é muito alta nesse papel, Sim, mas sim. assim... Bom, pensando pelo lado técnico, é meio perigoso. É Sempre perigoso. né? Mas entre comprar e vender, eu ainda acho que comprar é mais perigoso ainda do que vender. Concordo. Bom, e vamos para a última. Essa eu quero ouvir. Nubank, que sobe 94% no ano, 17% este mês. Sobe aí uma escadinha, né? 2 dígitos quase todo mês ao longo desse ano. Comprovente. Impressionante. Bom, você é minha analista preferida de bancos. Então... Não fala assim, que eu vou acreditar. Então... mas a gente já debateu muito esse case, né? Muito. Já fomos... Já olhamos torto, já olhamos com de uma forma mais positiva. Eu, nesse momento, eu tô numa fase mais animada com o papel. Confesso. A operação, eu acho que... Você pode falar melhor até do que eu, mas assim, eu acho que é uma operação que tá rodando muito bem. Tem lá os seus sobressaltos, de vez em quando tem sempre uma inadimplência que vem ali incomodando. Mas a operação funciona muito bem. Mas eu tô pensando no case de Nubank mais como uma coisa mais assim, ligada até um pouco do sucesso do Brasil que a gente não viu. Do sucesso da Bolsa Brasileira que a gente não viu. Né? As ações do Nubank certamente são uma das que mais sobem nos últimos 12 meses, se a gente pegar a Bolsa Brasileira inteirinha, junto talvez ali com o Embraer, né? Um dos cases que mais anda em Inter, né? Banco Inter também. Sim. E eu acho que o Nubank está representando o sucesso desse modelo novo de fintech, desse modelo novo de fazer banking lá fora. Né? E dentro de um país que tem inovações no setor financeiro. Né? Então, o mercado lá de fora olha para o Pix do Roberto Campos e é um sucesso. Absoluto, é um sucesso absoluto. E quem é o grande representante com ações negociadas na Bolsa de Nova York? É o Nubank. Né? Ok, a gente tem lá Stone, Mercado Livre, Mercado Pago, de certa forma, que também, né, a gente não tem nem o que falar, as ações aí estão quase nas máximas históricas. Mas o Nubank é o grande representante. Ele captura muito bem isso daí. Captura essa questão do crédito, da transferência do cliente, da agência para o meio digital. E eles conseguiram vender essa narrativa lá fora, que é uma narrativa que está funcionando, né? Se não estivesse funcionando... Mas está funcionando, eles conseguiram vender muito bem. E eu acho que criaram uma demanda pelo papel. Diferente, assim, eu confesso que eu precisei de alguns meses, assim, para incorporar essa visão mais positiva em relação ao case, porque realmente a gente tinha muita preocupação, né? A gente tinha muita preocupação sobre o modelo, se o modelo parava de pé, e parou. Fizeram muito bem feito, merecem aí pelo menos os meus aplausos, vamos dizer assim. E assim, respondendo a pergunta, né? Eu não fico confortável com esse valuation, até levantei aqui, né? Preço sobre valor patrimonial. 11 vezes Nubank. 11 vezes. Inter 2 vezes. Banco Pan 1,5 vezes. Beleza, price to book, né? Preço-valor patrimonial não é uma boa métrica. Então, eu vou olhar para o preço-lucro 2025. Nubank 24 vezes, Inter 13, Pan 10 vezes. Então, assim, o Nubank é muito mais rentável, sim, cresce mais, mas a expectativa é muito alta. Eu acho que você já paga muita coisa na frente. Entretanto, eu não teria coragem hoje de ficar fora, de ficar vendida em Nubank, porque eu concordo com a sua visão de longo prazo. E eu acho que, assim, quando você é um banco com tantos usuários, você tem algumas coisas tão simples de você fazer que elas te geram tanto dinheiro, como foi a decisão lá de suspender o rendimento automático da conta de 100% do CDI. Né? Ela estava pegando a receita dela de float e repassando todinha para o cliente.
Ela mudou isso, ela pegou 100 milhões de clientes lá e agora ela vai começar a repassar só depois de 30 dias. O volume de dinheiro que isso gera é absurdo, assim, é muita coisa. Então, eu acho que o moat ali, os motores do negócio, eles se tornaram muito poderosos. Além disso, toda a questão de experiência do cliente, acho que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar em market share financeiro, né, em crédito, em cartão, o Nubank vai estar no top 3, eu acho. Verdade. Sei lá. Sim. Então, assim, eu não teria coragem de ficar vendida num negócio desse, mas eu tenho muito desconforto com valuation. Assim, eu compro, mas eu compro, sabe? Com desconforto. Desconfortável. Ô, Lari, eu entendo, e aí até juntando o que vocês dois falaram, na minha visão, assim, é uma companhia de tecnologia, né? Apesar de, a gente fala fintech, mas aí eu acho que, assim, eu olharia para o valuation mais do lado de tecnologia do que pro lado de financeiro, né? Uhum. Porque, para mim, tem uma questão de marca muito forte. Eu acho que, assim, eles conseguiram trazer um público e acessar um público que outros bancos não conseguiram. Vou falar como cliente, vai. Eu vejo o Itaú, por exemplo. Eu gosto muito da forma como eles fizeram a parte digital deles. Defendo muito ali a estrutura, o jeito que eles construíram. Só que eu não vejo que eles conseguiram penetrar da mesma forma que, por exemplo, o Nubank. Eu acho que o Nubank foi capaz de trazer muitas pessoas para esse ambiente financeiro e, por si só, eu já acho que isso é um feito notável, né, dele, que permite exatamente essa escala, né, esse poder que ele tem ali de, com pequenos ajustes, pequenas alterações, trazer grandes resultados. E aí, para mim, isso remete muito a essa parte da tecnologia, né? Essa visão da tecnologia. Então, não me preocupo tanto com essa questão do valuation, entendo totalmente, mas exatamente por não ter essa preocupação, que para mim é muito mais uma compra do que uma venda, né? Eu vejo muito mais essa perspectiva de vantagem competitiva nesse setor, que a gente costuma ver, às vezes é um setor atrasado, né? Tem moroso, demora para poder reagir. Então, para mim, é uma compra. O múltiplo dela é menor que o de NVIDIA, ou não? Ah, sim. Quantas vezes lucro? 24 vezes lucro, 25, 2025. Esse é o forward, né? A NVIDIA estava em 30 e... Eu vou pegar até o forward. Um pouco mais. E depois do resultado, eu confesso que eu não olhei. Tava aí acima dos 30. Acima dos 30? Mas a NVIDIA é bem puxado também. É bem puxado. É bem puxado. Tem empresas mais puxadas. Mas a NVIDIA é bem puxado. Vamos ver aqui. Eu acho que isso pode explicar. 36 vezes. 2025, né? É que o calendário fiscal deles é um pouquinho diferente, mas é isso aí. É um pouquinho mais caro. Eu acho que essa comparação faz muito sentido, né? Tech com tech, e pode explicar por que vem andando tanto. Porque Sim, o gringo olha para ela e olha para a NVIDIA e fala, poxa, né? É que nem comparar uma Amazon com o Walmart, né? Tudo bem que a Amazon tem muito mais coisas ali, mas eu acho que esse apelo da tecnologia, ele acaba dando esse boost aí no valuation, né? Verdade. Nos múltiplos. Muito bem. Recados finais? Recados finais. Quero deixar de novo o convite aqui para o pessoal conhecer o Tech Select. Nessa semana, inclusive, a gente publicou uma carta do Tech Select, onde a gente conta um pouco da história. É uma história super legal, né, Pedro? Sim, na verdade, uma história sobre a OpenAI. Vai ser nostálgica para alguns. Nostálgica para alguns, né? A OpenAI e os fantasmas do passado, vamos dizer assim. A carta está disponível no nosso site, www.empiricosgestão.com.br, e lá também fica aí o convite para vocês conhecerem o fundo Tech Select, né? O fundo que é o nosso carro-chefe no segmento de tecnologia, um fundo composto aí pelas grandes empresas globais, vamos dizer assim, e que estão na frente nessa corrida aí do AI, né? Disponível para investimentos Disponível para investimentos na plataforma do BTG Digital. Muito bem. Com isso, nós fechamos. Fechado. João, obrigada mais uma vez pela Lari. companhia. Pedro, obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Obrigada a você pela atenção e companhia. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.